Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou e em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. A minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dia 19 de maio de 1931, volume 29, do Livro do Céu. Cenas no Éden, queda do homem, a rainha do céu que esmaga a cabeça da serpente infernal. Como as palavras de Jesus mantêm virtude comunicativa, como ele fala sobre dúvidas e dificuldades na missão do reino da divina vontade. Eu continuava meus atos na vontade divina e participava de seus atos que ele fez na criação, para dar-lhe homenagem e amor, adoração por cada coisa criada pelo amor às criaturas. Minha pobre mente foi para o Éden, no ato da queda do homem, e eu considerei como a serpente infernal, com sua astúcia e mentira, induziu Eva a escapar da vontade de seu Criador. E Eva, com seus modos lisonjeiros, induziu Adão a cair no mesmo pecado. E agora, enquanto eu pensava isso, meu amado Jesus veio e me disse: minha filha, meu amor não se extinguiu na queda do homem, mas, ao contrário, se reacendeu mais. E embora minha justiça o castigasse e o condenasse com razão, meu amor, beijando minha justiça sem colocar um tempo no meio, prometeu já, neste estado, um futuro redentor, e disse à serpente enganadora, com o império do meu poder: você usou uma mulher para tirar o homem da minha vontade divina, e eu, através de outra mulher que manterá o poder do meu Fiat sobre o seu poder, cortarei seu orgulho, e com o seu pé imaculado ela te esmagará a cabeça. Essas palavras queimaram a serpente infernal mais do que o próprio inferno e fecharam tanta raiva em seu coração que ele não pôde ficar parado. Ele não fez nada além de se virar e girar em toda a terra para descobrir quem era ela, que vai esmagar sua cabeça, para não ser esmagado, mas com seu poder, com seus membros infernais, com seus truques diabólicos, buscar destruí-la. Ela que iria derrotá-lo, enfraquecê-lo e amarrá-lo ao abismo sombrio. Então, durante 4.000 anos, ele sempre andou por aí. E quando viu mais mulheres virtuosas e boas, ele armou sua batalha, tentou-as de todas as formas, e depois as deixou quando se assegurou por alguma fraqueza delas ou defeito que não era ela, por meio da qual ele seria derrotado e seguia continuando sua virada. De onde veio a criatura celestial, que esmagou sua cabeça, e o inimigo sentiu tanto poder nela que ela o aterrou e não teve forças para se aproximar. Isso o roeu de raiva e colocou todas as suas armas infernais para combatê-la. Mas o que? Ele estava prestes a se aproximar e ela o sentia em seu físico. Ela quebrou suas pernas e forçou-o a voltar atrás. E de longe, ele espionava suas virtudes admiráveis, seu poder e santidade, e para confundi-lo, deixei-o ver a soberana celestial em seus assuntos humanos, como comer, chorar, dormir e muito mais. E ele se convenceu de que não era ela quem devia derrotá-lo, porque sendo tão poderosa e santa, ela não devia estar sujeita às necessidades naturais da vida. Mas depois voltou a duvidar e quis voltar ao assalto, mas em vão. Minha vontade é um poder que enfraquece todos os males e todos os poderes infernais. É a luz que se faz conhecido por todos e onde reina, faz sentir seu poder que nem os próprios demônios podem negar. Então a rainha do céu era e é o terror de todo o inferno. Agora a serpente infernal ouve a minha palavra como um relâmpago em sua cabeça. Os detalhes no Éden, a minha condenação irrevogável, que uma mulher esmagará sua cabeça.
Portanto, ele sabe que, sendo esmagado a cabeça, seu reino será derrubado, para dar seu prestígio, e todo o mal que ele fez no Éden por meio de uma mulher será desfeito, e refeito por outra mulher. E embora a rainha do céu o tenha debilitado, ela esmagou a cabeça dele, e eu mesmo o amarrei na cruz, para que ele não esteja mais livre para fazer o que quer. Mas apesar disso, aqueles que infelizmente se aproximam causam estragos. Muito mais do que ele vê que a vontade humana não é subjugada pela divina, E seu reino ainda não está formado. Eu vou explicar isso aqui tudo para vocês daqui a pouco. Teme que outra mulher tenha que terminar de queimar seu templo, fazer a condenação divina esmagada pela cabeça pelos pés da Imaculada Rainha. Sua realização, porque ele sabe que quando falo, minha palavra tem a virtude comunicativa para outras criaturas. Então, ao garantir que ela, a quem ele temia, fosse a Santíssima Virgem e incapaz de lutar mais com ela, retomou sua vez. É tudo de olho e quanto a vigia para ver se outra mulher tem a tarefa de Deus de tornar conhecida a vontade divina para fazê-la reinar. E tendo visto você escrever tanto no meu fiat, a única dúvida plantada por ele é fazer surgir muitas vozes contra você, Luísa. Essa é a causa de tudo que você sofre. Ele usa homens maus, fazendo-os inventar calúnias e coisas que não existem. Minha filha, minha soberana celestial era pobre, seus dons naturais aparentemente eram comuns. Nada de extraordinário apareceu do lado de fora. Ela tomou um pobre artesão como marido, que ganha seu pão diário com seu trabalho modesto. Suponha que se soubesse antes que ela era a mãe da palavra, que era ela pelos grandes do mundo, por médicos e sacerdotes, que era ela a mãe do Messias. Eles teriam travado uma guerra feroz. Ninguém teria acreditado. Assim eles teriam dito: é possível que não existam mulheres em Israel, porque essa pobre mãe é a mãe da palavra eterna? Mas não foi nos dado uma Judite, uma Esther e muitas outras? Portanto, ninguém teria acreditado e duvidado. E teriam duvidado, mesmo nas dificuldades que foram colocadas sem número. Se eles duvidavam da minha pessoa divina, por não acreditar que eu era o Messias desejado, muito ainda chegaram a não acreditar em mim até atualmente. Até hoje, não tem muitos que não acreditam em mim, que desci à terra, apesar de ter feito tantos milagres, para induzir os mais incrédulos a acreditarem em mim. Quando a dureza e a obstinação entram nos corações, eles se tornam incapazes de receber qualquer bem. As verdades, os mesmos milagres são para eles como mortos e sem vida. Portanto, muito mais isso teria acontecido com a Mãe Celeste, de quem nada milagroso foi visto do lado de fora. Agora, minha filha, me escute. As sérias dúvidas, as dificuldades mais sérias que encontraram em seus escritos são precisamente as que eu lhe disse, que te chamei para viver no reino de minha divina vontade, dando-lhe a missão especial e única de torná-lo conhecido, o reino, para que, como eu próprio disse no Pai Nosso, e a igreja ainda diz, venha o seu reino, isto é, que a sua vontade seja feita assim na terra como no céu. E não é dito no Pai Nosso que este reino está na terra, mas é dito que ele venha. E eu não teria composto uma oração se não tivesse os efeitos para pedir que ele venha. Portanto, para confundi-los, uso a mulher para compensar sua ruína e trazer o bem a todos a quem ele tentou destruir. Daí a necessidade de preparativos, graças, minhas visitas e comunicações aos profetas, a você, minha filha. Isso soou mal para aqueles que leram, portanto, tiveram dúvidas e buscaram dificuldades. Mas por quê? Não é possível que tantos outros santos não tenham vivido no reino da minha vontade? Então, porque só ela, Luísa, eles referem sempre a tudo ao que te ditei.
Enquanto liam o que eu te coloquei perto da rainha soberana, para que, tendo vivido no meu reino, no reino do Divino Filho, você possa imitá-la, querendo fazer uma cópia que se assemelhe a ela, e eu a coloquei nas mãos dela, para que ela te guie, para que ela te ajude e proteja, para que você pudesse imitá-la completamente. Parecia-lhes um absurdo, e entendendo mal o significado sinistramente, eles disseram como se eu tivesse lhe contado, como se você fosse outra rainha. Quantos erros eles pensam! Eu não disse que você é como a rainha celestial, mas que eu quero que você seja semelhante a ela. Como disse a tantas outras almas queridas a mim, que eu as queria semelhantes a mim, mas com isso elas não se tornaram Deus como eu. E então, sendo a Senhora Celestial a verdadeira rainha do reino da minha vontade, é seu trabalho ajudar e ensinar as criaturas afortunadas que desejam entrar e viver nele. Eles fazem parecer que eu não tinha poder para eleger quem eu quero e quando eu quero. Mas então o tempo dirá tudo, e como eles não podem negar que a Virgem de Nazaré é minha mãe, não poderão negar que eu te escolhi com o único propósito de tornar conhecida a minha vontade, e que através de você, Luísa, me servirei para que o meu reino vindouro seja cumprido. É certo que as criaturas são instrumento em minhas mãos, e eu não pareço fazer-se ver quem é, mas vejo se minha vontade divina decidiu trabalhar com esse instrumento. E isso é o suficiente para que eu cumpra os meus mais altos desígnios. E das dúvidas e dificuldades das criaturas, eu as uso no momento para confundi-las e humilhá-las. Mas não paro e prossigo no trabalho que quero fazer através da criatura. Então você também me segue e não recua. Além disso, é claro, pela maneira como eles pensavam que calculavam apenas sua pessoa, mas eles não calculavam que o meu voo divino pode fazer e o que pode fazer quando ele decide trabalhar em uma criatura para realizar seus maiores desígnios no meio das gerações humanas. Ele não deixa ninguém ditar a lei, nem quem deveria ser, nem o tempo, nem o caminho, nem o lugar, mas ela age absoluta. Olha que trecho, gente. É grande, é enorme, mas vamos conversar sobre ele. Então, impressionante, né? Ela estava no Éden, no ato da queda do homem, e aí Jesus veio falar com ela. Então, vamos lá. Isso me chamou muito a atenção. Olha que belezinha. Minha filha, meu amor não se extinguiu na queda do homem, muito pelo contrário, nesse momento se reacendeu mais. Que interessante. Jesus está dizendo que o amor dele reacendeu-se mais na queda do homem. Que legal isso, nossa, que mistério gigantesco isso. Se a gente for pensar só nessa frase, a gente já vai ficar aqui horas e horas tentando meditar sobre isso. Isso para mim já me traz uma porção de coisas maravilhosas, mas nesse momento eu não vou focar nisso, mas vamos embora. E embora a minha justiça o castigasse e o condenasse com razão, o meu amor beijando a minha justiça, olha que interessante, meu amor beijando minha justiça. Que expressão interessante, mais uma frase que me dá vontade de meditar por horas, né? Beijando minha justiça. A gente vai ouvir isso, vai ruminar e vai tentar, né, absorver tudo isso com calma, né? Vamos com tudo. Mas vou passar para frente. Sem colocar um tempo no meio. Olha, sem ele esperar, né? No mesmo ato em que o homem caiu, ele já falou com a serpente. Na mesma hora, né? Já prometeu o futuro redentor. Na mesma hora, porque já estava tudo amarrado, né? Jesus já sabia que se acontecesse a queda do homem, era um teste, né? Era um teste, Nossa Senhora explica nos 31 dias com Maria no Reino da Divina Vontade, que era um teste que ele tinha permitido ao homem. Então, ele já tinha o plano B, né? Então, na hora mesmo, ele já falou assim, me reacendeu mais o meu amor por ter consertado tudo aquilo que aconteceu pelo erro, né? Pelo teste que ele não passou. Então, Jesus já tinha imaginado, se ele não passar no teste, às vezes me dá uma impressão de que Jesus gostaria que o Adão não tivesse passado no teste, só para poder fazer tudo que ele fez por nós, né? De morrer na cruz e tudo mais, senão ele não teria necessidade de vir como Redentor. Então, às vezes, sinceramente, eu sou honesta, às vezes eu fico pensando, nossa, será que Deus ele não preferiu mesmo que o Adão caísse no teste, né? Caísse, né? Ai, meu Deus do céu.
Mas é verdade, porque é tão maravilhoso o ato dele, né, nos redimir, né, o fato de ele colocar a mãe do céu, né, a nossa mãe como corredentora, e tudo que aconteceu, na verdade, é tão maravilhoso, tão maravilhoso, tão maravilhoso, que às vezes a gente pensa, nossa, que bom que aconteceu tudo isso, né? Que é o que a própria palavra diz, né? Que é doce pecado, né? Doce, né? Pecado que nos trouxe a graça da redenção. Tem uma palavra que é falada assim, não sei quem que fala isso, né? Eu não guardo, como eu já disse, eu não guardo nomes, essas coisas. Eu sei que que tem alguém que fala doce pecado. Eu não sei qual santo que é, não sei quem é, mas que fala doce culpa, né? Que nos permitiu a graça da redenção. E minha pobre mente foi para o Éden no ato da queda do homem, né? E aí, na mesma hora, ele falou assim, na mesma hora, não coloquei nem tempo. Já prometi o meu o futuro redentor, e eu disse à serpente enganadora com o império do meu poder. Já que você usou uma mulher, Eva, para tirar o homem da minha vontade divina, eu, através de outra mulher, né, vou manter o poder que vai manter nela o poder do meu fit, Nossa Senhora, né, que teve o poder total da divina vontade nela. Ela não teve vontade própria, ela totalmente amarrou sua vontade aos pés do trono de Deus e viveu plenamente imaculada devido ter dado a sua vontade humana. Ela também teve um teste. Jesus explica, né? Ela que explica nos 31 dias com Maria no reino da divina vontade, que Deus deu um teste para ela, não pedindo uma fruta como pediu para Adão, mas pediu a vontade humana dela, e ela deu isso prontamente lá no céu antes de vir para a terra. Então ela já nasceu imaculada sem vontade humana, né? E aí ela viveu plenamente o poder do fit. Então Jesus fala que eu, através de outra mulher, que vai ser o contrário de Eva, que vai ser totalmente obediente, totalmente pura, né? Totalmente resignada à minha vontade, fundida com o meu fiat, sob o seu poder, eu cortarei o seu orgulho, serpente. E com o pé imaculado dela, ela te esmagará sua cabeça. Essas palavras queimaram a serpente infernal mais do que o próprio inferno, né? Que é puro fogo lá, né? E fecharam tanta raiva em seu coração que ele não pôde ficar parado. Desde então, ele começou a buscar essa mulher em toda a terra, girar pela terra inteira desde esse momento. Então, são 4.000 anos. Desde o momento da queda de Adão, né? Até o momento em que veio Nossa Senhora, deu 4.000 anos, tá? Então, foi quando Nossa Senhora esmagou a cabeça dele, foi quando ela estava debaixo da cruz com Jesus. Né, ao dar a luz a Jesus, ao ter estado, né, todo o processo de dar a luz a Jesus, Jesus conseguir chegar ao momento da cruz, aonde os dois juntos, ela em pé debaixo da cruz, né, cravada, todas as 7 espadas de dor no coração dela, e justamente também juntamente com Jesus Cristo pregado na cruz, detonou toda a ação da força maligna, né, que já tinha sobre nós. Naquele momento foi esmagado de uma vez por todas a cabeça da serpente. A gente acha que vai ser no fim do mundo, não, já foi naquele ato, isso foi, né, Jesus está revelando claramente isso aqui. Então, minha filha, meu amor não se extinguiu pela queda do homem, mas reacendeu mais, lindo. E embora minha justiça o castigasse e o condenasse com razão, meu amor, beijando minha justiça sem colocar um tempo no meio, prometi o futuro redentor e disse à serpente enganadora: você usou uma mulher para tirar o homem da minha vontade divina, e agora, através de outra mulher que manterá o poder do meu fit sob o seu poder, ela, né, cheia do poder do fit, cortarei seu orgulho e com o seu pé imaculado ela te esmagará a cabeça. Essas palavras queimaram a serpente mais do que o próprio inferno e fecharam tanta raiva em seu coração que ele não pôde ficar parado. Ele não faz nada além de virar e girar na terra para descobrir quem seria ela, que vai esmagar sua cabeça. Então, na Mística Cidade de Deus, conta claramente como foi essa busca da serpente infernal. Foi muito interessante, né? Ouçam a vida da Mística Cidade de Deus, a vida de Nossa Senhora, conta claramente tudo isso aí também. E na Valtorta, acho que vai falar alguma coisa também que a gente começou a ler, né? Então, durante 4.000 anos, ele sempre andou por aí. E quando viu mais mulheres virtuosas, Judite, né, todas essas mulheres, Rebeca, Sara, todas as mulheres que nasceram nessa época do Antigo Testamento, todas elas eram vigiadas,
vigiadas 24 horas por dia. Então, durante 4.000 anos ele andou por aí, e quando viu mulheres virtuosas e boas, ele armou batalhas contra elas. Tentou-as de todas as formas e depois as deixou quando se assegurou por alguma fraqueza delas ou defeito que não era Nossa Senhora, que não era essa virgem, por meio da qual ele seria derrotado, e seguiu continuando sua virada. De onde veio a Mãe Celestial, que esmagou sua cabeça, e o inimigo sentiu tanto o poder dela que ela o aterrou e ele não teve forças para se aproximar. Isso o roeu de raiva. Tem explicado claramente como foi isso na Mística Cidade de Deus, tá? Lá você vai ouvir essa história plenamente. A Mística Cidade de Deus explica direitinho como foi que Nossa Senhora venceu as batalhas, as tentações de Satanás. E o inimigo sentiu tanto poder nela, e ela o aterrou e não teve força de se aproximar. Isso o roeu de raiva e colocou todas as suas armas infernais para combatê-la. Ele fez conciliábulos, reuniões, conferências com todos os demônios do inferno, tentando descobrir formas de todos os meios que vocês possam imaginar para derrotar Maria. Vocês não têm noção do que ele aprontou, né? E ela quebrou suas pernas, né? Ela sentia ele só, né, pelo físico dela. Ele falou, sentia ele quando ele se aproximava. Ela quebrou suas pernas e forçou-o a voltar para trás. E de longe ele espionava suas virtudes, admirava seu poder, sua santidade. E para confundi-lo, Jesus deixava ele ver a soberana celestial em seus assuntos humanos, como comer, chorar, dormir e muito mais. E ele se convenceu de que não era ela quem devia derrotá-lo. Então, constantemente, por causa dessas coisas simples, ele achava que sofrimento ela não ia passar, que a mulher que ia derrotar ele não ia sofrer. Ele não entende essa linguagem de sofrimento. E Nossa Senhora sofria muito. Então ele achava que a mulher que iria derrotá-lo seria a mulher como Eva, né? Poderosa, que não tinha sofrimento nenhum. Naquela época, antes dela pecar, a Eva era toda poderosa. Então ele imaginava que Nossa Senhora seria como Eva, né? Nunca ia sofrer e tal. Mas ela era muito mais que Eva, né? Muito mais, muito mais. Minha vontade é um poder que enfraquece todos os males e todos os poderes infernais. É a luz que se faz conhecida por todos, e onde reina faz sentir seu poder que nem os próprios demônios podem negar. Então a rainha do céu era o terror de todo o inferno. Agora a serpente infernal ouve minha palavra como um relâmpago em sua cabeça. E os detalhes do Éden. Minha condenação é irrevogável, que uma mulher esmagará sua cabeça. Então ele vive constantemente lembrando, né? Ficava lembrando isso na mente dele, que uma mulher iria vir e ia destruir ele. Portanto, ele sabe que, sendo esmagada a cabeça, seu reino será derrubado na terra para dar seu prestígio, e todo o mal que ele fez no Éden, por meio de uma mulher, será refeito por outra mulher, né? O mal de ter caído, a queda de Adão e tal. E embora a rainha do céu o tenha debilitado, ela esmagou a cabeça dele. E eu mesmo o amarrei na cruz. Então, foi derrotado ali. Foi derrotado ali na cruz. Para que ele não esteja mais livre para fazer o que quer. Então, foi destruído. Agora ele não é livre para fazer o que ele quer, né? Por quê? Porque Jesus, ele conquistou a redenção. Quem quiser pode receber a salvação. Qualquer pessoa que aceitar a salvação de Jesus Cristo, né? E então não tem o poder que ele tinha de levar todos para o inferno, acabou. Jesus pode curar, né? É o remédio para nós. A cruz é o remédio que nós precisamos. E tal. Aí Jesus vai falar aqui. Deixa eu ver aqui. A cruz. Para que ele não esteja mais livre para fazer o que quer, mas apesar disso, aqueles que infelizmente se aproximam dele, do demônio, porque ele está amarrado, ele é um bicho amarrado, como muitos padres falam, vários pregadores falam que o demônio é um bicho amarrado, e ele está amarrado. Mas aqueles que se aproximam dele, que infelizmente se aproximam dele, do demônio, causam estragos, tá? Pessoas que se aproximam do demônio causam estragos. Muito mais do que ele vê que a vontade humana não é subjugada pela divina. Então, está dizendo aqui, olha que trecho interessante.
Tanto que o demônio ele sabe que o homem está livre com a sua vontade humana, que ainda tem iniquidade. O homem é livre na sua liberdade, no seu livre-arbítrio, e essa vontade humana não é subjugada, não é derrotada pela divina. Né? Que Deus deixa a gente livre para a gente fazer o que a gente quiser, escolher o que a gente quiser, o mal ou o bem. E o demônio, sabendo disso, ele fica usando de nós. É aquilo que eu sempre falo nos meus vídeos, que o demônio, ele não tem poder nenhum. Quem tem poder é o ser humano. É a vontade humana do ser humano que tem poder, e ele utiliza desse poder para fazer o que ele está fazendo na Terra hoje. Então, o reino de Satanás é o reino da vontade humana, aliada com ele. Então, é a vontade diabólica, humana diabólica. Sempre eu falo isso aqui. A vontade humana diabólica, que somada com a vontade do demônio, a vontade humana somada com a vontade do demônio, tá? Então, ele sabendo que a vontade humana não é subjugada pela divina e seu reino ainda não está formado, né? Que a vontade divina não está formada, ele vendo que o reino da divina vontade não está formado, ele teme que outra mulher tenha que terminar de queimar o seu reino, o seu templo, e fazer a condenação divina que falta do juízo final, né? Esmagando pela cabeça dos pés da Imaculada Rainha sua realização, né? Então, a Nossa Senhora, ela conseguiu o reino pra gente através dos seus pezinhos pisando nele. E a realização vem daí, no momento da anunciação, que vem a divina vontade. O momento em que foi anunciado que Nossa Senhora iria, né? Que ela disse, fiat, eis-me aqui, fiat. Eu sou escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Essa é a festa do fiat divino. Essa é a festa da divina vontade, onde nasceu o reino da divina vontade, foi nesse ato. Tanto que é no dia da anunciação do verbo divino que Nossa Senhora, né, que a gente pode dizer que é o dia da divina vontade ou o dia da anunciação, da Assunção de Nossa Senhora, que é o dia que ela vai para o céu e assume o reino de uma vez por todas da divina vontade. Então tem essas duas datas especialíssimas que marcam o fiat. Mas o principal data que marca o fiat de Nossa Senhora foi a anunciação do verbo, quando o anjo Gabriel chega e ela fala, eis-me aqui, né? Faça-se em mim segundo a vossa palavra. E então, sua realização, porque sabe que quando falo a minha palavra tem a virtude comunicativa para as outras criaturas. Então, que Deus tem uma palavra criativa, que quando ele fala, tem a virtude comunicativa para as outras criaturas. Então, ao garantir que ela, a quem ele temia, fosse a Santíssima Virgem, e incapaz de lutar agora mais com ela, ele retomou sua vez através dos homens. E é tudo de olho, prestando atenção e vigiando para ver se outra mulher tem a tarefa de Deus de tornar conhecida a vontade divina para fazê-la reinar, que é o que vai acabar de vez com o reino dele. E tendo visto você escrever tanto do meu fiat, a única dúvida que ele pode plantar é através de pessoas humanas, fazendo surgir muitas vozes contra você, Luísa. Essa é a causa de tudo que você sofre, filha. Ele usa de homens maus. E quem são esses homens maus, gente? Quem teve acesso aos conteúdos da Luísa? Infelizmente, sacerdotes, bispos. Não todos, mas infelizmente, de repente, aqueles mais poderosos que mais podem atrapalhar, né? Então ele utiliza dessas vontades humanas, infelizmente. Não quero falar mal da igreja aqui, é real, é verdade, ponto final, né? São as únicas pessoas que teve acesso aos conteúdos, foram teólogos, bispos, padres. Então, como que se fecha, como que se paralisa, como se temporiza a vinda do reino da divina vontade, que Jesus fala no livro do céu direto, é por causa dos homens da igreja, da vontade humana que está presente na igreja, tá? Tem padres que são maravilhosos, que falam da divina vontade. Tem sempre as exceções. A igreja tem o joio e o trigo plantado. Tem joio e o trigo plantado. A igreja é santa e pecadora. Tá bom? Então, é por isso que ele planta a dúvida
que vai surgir muitas vozes contra você, tanto que os livros da Luísa foram proibidos, com ela em vida. Ela em vida, e os livros foram enviados para a série, para a lista de livros proibidos. Quem foi que colocou? A vontade humana. Quem foi que colocou o livro dela na lista de proibidos? Uma pessoa da igreja. Não foi um leigo. Entendeu? Foi uma pessoa da igreja. Tá? Um estudante da igreja, um teólogo da igreja. Né? Bispos da igreja, que assinam embaixo, que tem o poder, né? Tal. Então, ao garantir que ela, quem ele temia, fosse a Santíssima Virgem, incapaz de lutar com ela, retomou sua vez e foi todo olhos para ver e vigiar outra mulher que teria a tarefa de Deus de tornar conhecida a vontade divina para fazê-la reinar. E tendo visto você, Luísa, escrever tanto do meu filho, a única dúvida que ele poderia plantar seria surgir muitas vozes humanas contra você. Essa é a causa de tudo que você sofre, minha filha. Ele usando homens maus, fazendo-os inventar calúnias e coisas que não existem. Minha filha, a minha soberana celestial era pobre. Seus dons naturais aparentemente eram comuns. Nada de extraordinário apareceu do lado de fora. Ela não fez milagres, Jesus não deixou ela fazer milagres claramente. Ela fazia milagres, mas ocultamente. Não permitiu que ela falasse, pregasse. Então, ela tomou um pobre artesão, José, como marido, que ganhava seu pão diário com um trabalho modesto. Suponha que se soubesse antes que ela era mãe da palavra, e ela era, né? Mas se ela falasse que ela era mãe do Verbo Divino, se ela falasse para todo mundo, ele iria fazer os grandes do mundo, né? Os doutores da época, os sacerdotes da época, dizer que ela não era, né? Que ela não era impossível ela ser a mãe de um futuro Messias. Uma mulher tão pobre, tão simples, tão, né? Eles teriam travado uma guerra feroz, humanos. Ninguém teria acreditado nela. Eles teriam dito, é possível que, sendo que já existiam mulheres em Israel tão maravilhosas, como a Judite, como Esther, rainhas, elas poderiam ser a mãe da palavra. E agora ele escolheu uma mulher pobre de marré. Portanto, ninguém teria acreditado e duvidado, mesmo nas dificuldades que foram colocadas sem número, né? As dificuldades que ela passou de ir para Belém, né? De ter que viajar, de ter que ir para tantas, né? Tantas dificuldades, que as dificuldades são provas de que as coisas são de Deus, né? Mas eles mesmo vendo essas dificuldades, vendo os sinais, eles não teriam acreditado e teriam sido usados pelo demônio nas suas vontades humanas diabólicas para induzir ao erro as pessoas de nunca acreditar na verdade, né? De que ela, afirmando que ela seria a mãe do Messias. E por isso que ela guardou segredo, nunca contou, né? E muitos ainda chegam a não acreditar em mim até hoje, olha só. E muitos até hoje não acreditam em mim atualmente. Que desci à terra, muitos não sabem, nunca, não acreditam até hoje. Jesus está deixando claramente a verdade. Apesar de eu ter feito muitos milagres para induzir os mais incrédulos a acreditar em mim. Quando a dureza e a obstinação entram nos corações humanos, eles se tornam incapazes de receber qualquer bem. As verdades, os mesmos milagres são para eles como mortos e sem vida. As verdades são sem vida para eles, mortos, porque falta o Espírito Santo, não tem Espírito Santo. Eles estão alinhados com a estima, com a honra, eles se acham espertos, né? Tanto que hoje Jesus me revelou uma coisa que eu fiquei aterrorizada. Jesus falou que todos esses canais, e eu coloquei vários aqui na playlist, vários, né, canais aí, né, de pessoas que se acham muito espertas, que estão difundindo, dizendo sobre o fim dos tempos. E usam Jesus, o nome de Jesus, para poder dizer que amam a nossa vida, de que estão fazendo isso para nos avisar, de que nós devemos saber o que está acontecendo e tal. Aí Jesus falou que é o contrário, que essas pessoas elas se acham muito espertas e a soberba delas e a arrogância delas de se acharem espertas, elas estão trabalhando para Satanás. Que elas acham que estão nos fazendo um favor e ao contrário, são elas que estão ajudando o anticristo. Por quê? Vou explicar para você. Quando você fica vendo um vídeo como desses caras, não vou falar o nome de quem, judiação, tem até dó, e ficam pedindo para você pagar.
ficam pedindo para você, que falam que não está monetizado o canal deles e eles ainda pedem para você financiar o trabalho deles. É um absurdo isso. Mas assim, e aí você financia o trabalhinho deles, mas o que eles estão fazendo? Eles estão justamente eles estão plantando pra gente, nós pequenininhos, aqueles que o demônio sabe que vão acreditar neles, que somos os mais simples, que somos aqueles que não temos acesso tanto como eles, entre aspas, têm, né? E são eles que estão nos iludindo, dizendo, ensinando que quando acontecer um terremoto, que é pra gente não acreditar que é um terremoto de verdade, que é pra gente não ficar com medo, pra gente não se arrepender dos nossos pecados, porque não é Deus. Hoje mesmo, um cara lançou, né, um vídeo sobre terremoto da Bahia no Chile, fazendo uma ligação, um geólogo, não sei o que lá, falando, né, que é pra gente ficar esperto, porque eles têm poder até de mexer debaixo da terra. Que os globalistas dos seres humanos têm poder até de mexer debaixo da terra. Então, na hora que eu estava ouvindo isso, Jesus falou na hora para minha filha, presta bem atenção. Eles estão trabalhando para o anticristo. Porque eles estão ensinando você a pensar que quando eu mandar um terremoto e for eu que vou mandar, eles estão dizendo que não é para você acreditar que sou eu, mas que é o homem que está mandando o terremoto. Eles estão trabalhando para quem? Para mim? Eles falam o meu nome, apresentam as minhas profecias, mas eles estão trabalhando para quem? Para os globalistas, para o anticristo, para Satanás, ensinando vocês a não acreditar que um terremoto será eu. E aí, o que acontece? Vocês nunca vão se arrepender de seus pecados quando acontecer verdadeiramente um terremoto. Na hora que eu mandar os castigos, vocês não vão acreditar que sou eu. Porque eles estão ensinando vocês que tudo vai ser através de satélites, através da China que vai fazer um esquema para poder, né, marcar vocês, que a vacina vai ser tudo um poder de Satanás, que você não pode ser vacinado. Eles que estão trabalhando para isso, para poder difundir o reino do anticristo. Mas, filha, mas você sabe que precisa acontecer tudo isso, que precisa acontecer. Eu preciso conhecer os corações e saber quem são as figuras que vão entrar no meu reino. Mas só que, filha, você está vendo que você é filha da divina vontade, eu preciso te orientar. E você vai orientar os meus filhos da divina vontade, apresentando que essas pessoas que estão falando tanto, né, nos seus canais do YouTube, que eles estão querendo alertar vocês sobre a nova ordem mundial, justamente são eles que estão mais trabalhando enganados pelo demônio, usando a vontade humana deles. Eles estão apresentando para você tudo o que o demônio acha que vai fazer, que de repente ele nem vai fazer. Porque os castigos quem vai enviar sou eu. E aí vocês vão pensar que é o demônio, que são os demônios que estão mandando os castigos, que é o homem que está revirando a terra e fazendo todo o estrago. Eles estão ensinando vocês a não confiarem em mim e confiarem que é os homens que estão fazendo tudo, que é todo um plano diabólico que vai fazer as coisas acontecerem. E aí quando eu mandar os meus sinais, vocês não vão acreditar que fui eu. Você está entendendo? Então Jesus falou isso claramente para mim, eu espero que vocês tenham entendido. Agora, minha filha, me escute. Perguntem se tiver dúvidas, né? Agora, minha filha, me escute. As sérias dúvidas, as dificuldades mais sérias que encontraram em seus escritos não precisavam as que eu disse. São precisamente as que eu mesmo lhe disse. Né? Eles usam a minha verdade e distorcem, né? Então, agora, minha filha, me escute. As sérias dúvidas e as dificuldades mais sérias que eles encontraram em seus escritos são precisamente as que eu realmente disse, que eu te chamei para viver no reino da minha divina vontade, dando-lhe a missão especial e única de torná-lo conhecido, para que, como eu próprio disse no Pai Nosso, e a Igreja ainda diz, venha o seu reino, isto é, que a sua vontade seja feita como no céu e na terra. Não é dito no Pai Nosso que este reino já está na terra, mas diz que venha, que ele virá. E eu não teria composto uma oração se não tivesse os efeitos para pedir que ele venha. Então, está dizendo aqui que a oração
Não está dizendo que o reino já está na terra, mas que vai vir. Então, claramente, Jesus deixa bem claro que os erros e as dúvidas que eles procuram no livro da Luísa são exatamente as coisas que Jesus fala que ela é muito grande, que ela é muito preciosa, que a Luísa é muito especial, né? E aí eles não acreditam, eles acham que isso é um absurdo. Então, portanto, para confundir o mundo, né, eu uso a mulher para compensar a ruína deles, né, da vontade humana do homem, do poder de Satanás unido à vontade humana, e trazer o bem a todos, a quem ele tentou destruir. Daí a necessidade de preparativos, graças das minhas visitas e comunicações. Isso soou mal para aqueles que leram, portanto, ou fizeram surgir dúvidas e dificuldades, porque não é possível que tantos outros santos, né, tão maravilhosos, não tenham vivido no reino da minha vontade divina. Eles não acreditam que os outros santos tão maravilhosos, né, não tenham vivido no reino da minha vontade. Então, Jesus, ele claramente está refutando essa hipótese que até hoje muitas pessoas, eu já vi pessoas escreverem, né, que é um absurdo que os outros santos não viveram na vontade divina, no reino da vontade divina. Então, tem muita gente que ainda pensa desse jeito, né? Então, porque é só isso que se refere a tudo que eu te ditei. Enquanto liam o que eu te coloquei perto da rainha soberana, né? Que Jesus fala que ela é outra mãe dele, que abaixo da Nossa Senhora só tem ela, Luísa, né? É a que está abaixo de Nossa Senhora, para que, tendo vivido no reino do meu Fiat divino, você possa imitá-la, querendo fazer uma coisa que se assemelhe a ela. E eu a coloquei nas mãos dela para que ela te guie, para ela te ajudar, para ela te proteger, para que você pudesse imitá-la completamente. Parecia-lhes um absurdo, e entendendo mal o significado sinistramente. Olha o nome que Jesus fala, até o significado de forma sinistra. Eles disseram como se eu tivesse lhe contado que você seria outra rainha. Quantos erros eles pensam? Eu não disse que você é como a rainha celestial, mas eu quero que você seja semelhante a ela, como disse a tantas outras almas queridas a mim, que as queria semelhantes a mim. Mas com isso elas não se tornaram Deus como eu. Então, que seriam rainhas, como Nossa Senhora falou, eu quero outras rainhas. A Senhora que fala, eu quero outras rainhas, eu quero outras, mas não como eu. Eu sempre serei a rainha, né? E vocês serão minhas princesinhas, né? Nossa Senhora quer que a gente seja princesinhas dela, rainhas, pequenininhas, não rainhona igual ela, né? Ai, gente, não dá risada de mim, não. E então, sendo a Senhora Celestial a verdadeira rainha da minha divina vontade do reino, é seu trabalho ajudar e ensinar as criaturas afortunadas que desejam entrar e viver nela, né? E eles fazem parecer que eu não tinha poder para eleger quem eu quero e quando quero, mas antes o tempo dirá tudo. E como eles não podem negar que a Virgem de Nazaré é minha mãe, eles poderão negar que eu te escolhi como único propósito de tornar conhecida a minha vontade, e que através de você me servirei para que meu reino vindouro seja cumprido. É certo que as criaturas são um instrumento em minhas mãos, e eu não pareço fazer-se ver quem é. Então, ele fala que é certo que as pequenas criaturas são um instrumento em minhas mãos, e eu não deixo as pessoas, não deixo parecer para se fazer ver quem ela realmente é, né? Jesus não deixa, por exemplo, se ele me escolheu, ele não deixa que as pessoas vejam realmente quem sou eu, mas que vejam uma pessoa insignificante e miserável como eu sou. Do jeito que viram Maria, pobrezinha, do jeito que viram Luísa, pobrezinha, eu que estou trabalhando para a Divina Vontade, sou filha da Divina Vontade, as pessoas vão ver eu como uma pobrezinha também. Normal, porque é Ele que permite que seja assim. Eu pareço fazer-se ver quem é, mas vejo se minha Divina Vontade decidiu trabalhar com esse instrumento, e isso é o suficiente para que eu cumpra os meus mais altos desígnios. Então, que Ele usa a gente do jeito que Ele quiser, da forma que Ele quiser, ó. E das dúvidas e dificuldades dessas vontades humanas diabólicas, eu as uso no momento para confundi-los e humilhá-los. Mas não paro e prossigo no trabalho que quero fazer através das criaturas que eu elegi. Então você também me segue, não recue.
Me segue, não recue. Além disso, é claro, pela maneira como eles pensam que calculam apenas pela sua pessoa, mas eles não calculam que meu voo divino pode fazer o que pode fazer e quando decidir em uma criatura para realizar seus maiores desígnios no meio das gerações humanas. Ele não deixa de ditar a lei, nem quem deveria ser, nem o tempo, nem o caminho, nem o lugar, mas ele age absolutamente. Então fala que a divina vontade, que o voo divino de Deus, e decide trabalhar numa criatura, seja ela quem for, a mais simples, a mais humilde, a mais pequena, a mais miserável. E aí é ele que decide, é ele que faz, e ele conta com a gente, ele quer trabalhar com a gente. Se a gente falar sim, ele vai usar. Se a gente falar não, ele vai pegar outra e assim ele vai. E não vai parar de utilizar de pessoas pequenas, humildes, e quanto mais vazias serem, melhor. Amém? É isso. Eu espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais sobre a grande graça do reino da divina vontade. Amém? Jesus, eu confio em vós. Fiat, fiat, fiat. Deus abençoe a todos.